Bom, pessoal, conforme mencionado anteriormente, né? Então a gente vai explicar agora como que resolve esse exemplo, tá? Utilizando a questão da transmissão de correias. Então o que a gente tem aqui é um compressor de ar da figura do tipo pistão, né? E que está aqui, esse compressor ele gira com uma rotação de 810 RPM e é acionado por esse motor elétrico, que é de corrente alternada de indução assíncrono trifásico e a potência dele é de 1 cavalo a vapor. A rotação é de 1730 RPM e a distância entre os eixos, né, ou seja, do centro das polias, né, é de 600 milímetros. Para considerar também dentro do problema, né, o serviço dele é normal, de 8 a 10 horas por dia. Ele deve utilizar correias Gates High Power 2, coeficiente de atrito polia, correia polia de 0,25. Tá? Esse é um exemplo do livro do Melconian, certo? Melconian, de elementos de máquina. Ele utiliza muito o catálogo da Gates, tá? Por isso que vocês têm ali no ambiente Moodle o catálogo da Gates para correias, né? Tanto a parte 1 e a parte 2. É o mesmo catálogo, só está dividido em dois PDFs. E aí nós precisamos determinar para a transmissão, né, o número e a referência das correias necessárias, ou seja, qual correia da gate é para ser utilizada da High Power 2, e o número delas, ou seja, quantas devem ser usadas, né, porque dependendo da carga, do carregamento e da resistência da correia, tem que usar mais de uma. E os esforços atuantes na transmissão, a força motriz, a força resistiva que se opõe, né, à força motriz e a força resultante. Ok? Então, para começar, a parte A, né, o número e a referência das correias necessárias para a transmissão. O primeiro passo é calcular a potência projetada. A equação que é dada, né, ali nos slides anteriores é o que? A potência projetada é a potência do motor multiplicado pelo fator de serviço. A potência do motor é dado no problema, é 1 cavalo. Tá? O serviço, o fator de serviço, a gente tem que olhar na tabela que tem no catálogo. Tem a tabela número 1 que está na parte 1, catálogo parte 1, página 2. Vamos abrir rapidamente aqui, ó. Esse é a parte 1, página 2 é a segunda aqui, né? Aqui, ó, tabela número 1, fator de serviço. Ok? Então, no nosso caso aqui, olha, o motor AC, certo? Serviço de 8 a 10 horas, vai estar em algum lugar aqui. Aqui é o motor AC também, só que aqui, olha, ele é sincrônico e aqui deve ser o assíncrono, né? Esse ali é o assíncrono, aqui é o assíncrono. Então ele está aqui de 8 a 10 horas e aqui eu entro com compressores de pistão, então é 1,5. Tá? Então é aqui 1,5 é o fator de serviço. Sendo 1,5, a gente aplica aqui a potência projetada, né, de 1 vezes 1,5, que é igual a 1,5 cavalos a vapor, tá bom? Então esse é o dado da potência projetada. Com base nisso, a gente tem que definir o perfil da correia, tá? A potência projetada aqui vai estar em torno de 1 a 2 aqui é HP, mas assim, entre 1,5, né? Não vai variar muito em termos de HP e CV, então vai ficar entre 1 e 2, né, nessa região aqui. E aqui, olha, é o RPM do eixo mais rápido. Do problema, né? Então, ó, aqui é a linha de em torno de 1,5, né? Eu tenho que o pistão do compressor gira a 810 RPM e o motor a 1730. Então, obviamente, não é mais rápido do motor, então eu estou tendo uma redução aqui. Então, 1730 daqui nessa região mais ou menos, eu tenho então esse ponto de intersecção. Então, ele está em que região? Região, tá, do perfil A. Então, o perfil A já é o perfil definido então para essa correia, tá? Obviamente, se eu tivesse uma potência projetada maior, né, por exemplo, em torno de 40, eu estaria nessa região aqui, que seria o perfil B, tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui também está no catálogo parte 1, página 3, tá? Da Gates. Aí, feito isso, nós temos que definir o diâmetro das polias, tá? E para isso, a gente utiliza a tabela 3, que está na página 4 do catálogo da Gates parte 1, que é justamente a tabela 3, que é o High Power, Correias High Power 2. Lembram que o enunciado do problema ele pede, né, que seja Correias do tipo High Power 2. Então aqui são diâmetros pitch mínimos, né, recomendados em polegada. Tem que ver aqui o HP do motor, né, que é em torno de 1,5, né, que é a mesma coisa, desculpa, do motor é 1 CV, é próximo de 1 HP, porque a relação deles é muito pequena, muito próxima um do outro, né, 0,98. Então, isso vai me dar o quê? Que é a velocidade do motor, né, que é em torno de 1730, 1750, que seria o mais próximo. Então, 2,2 polegadas, né? Isso daria 2,2, né, aproximadamente 56 milímetros. Só que tem um porém. No próprio catálogo da Gates ele informa o seguinte, né, que eu tenho que também considerar a tabela de potências páginas 8 a 15 para ver qual que é o diâmetro mínimo, né, por tipo de perfil. E aí é lá que está as informações, na verdade, né, sobre o tipo de correias, né,
da High Power 2 e o tipo de diâmetro que ele pode ser utilizado, tá? Então vamos lá, né? Procurando, a gente acha na tabela 13, classificação de HP por correia em milímetros, vem aqui para correias High Power 2, que é o que a gente precisa, tá? Na parte 2 do catálogo Gates, página 11, tabela 13. E quando a gente vê aqui, olha, eu tenho HP básico por correia, né? HP básico, que é a potência básica, mas não é a potência do motor, tá, pessoal? Mas o que é importante eu verificar aqui, olha? Que a minha rotação aqui é de 1750, tá? E tá aqui dentro dessa faixa, né? Ou seja, ele atende. E qual que é o menor diâmetro que eu tenho aqui, né? É de 65 milímetros, tá? Aquela tabela 3 me dava 56, né? Que seria o mínimo, né? E nesse caso, como o mínimo que eu tenho aqui, né? Existente, disponível, é 65, eu tenho que usar esse de 65, tá? Ok, pessoal? Então, 65, na verdade, né, a prioridade é para essa tabela 13, porque elas são as especificações do tipo de correias, né, da High Power 2 que a gente tem. Ali é só um cálculo de orientação, né, que porventura pode acontecer da gente ter um diâmetro ali que ele seja maior que o 65, então eu não poderia adotar. Não sei se estão entendendo, né? Então, poderia dar alguns conflitos aí de cálculo. Mas então a tabela 13, né, a tabela de referência, a tabela 13 é para a gente ter uma ideia do valor, e aqui a 13 a gente define, então, por fim, né, o valor mínimo, que seria 65 milímetros, o diâmetro da polia motora, ok? E aí, para polia movida, né, como que a gente faz o cálculo? Bom, aí, pessoal, é só usar os conceitos das aulas anteriores, né? Relação de transmissão é número de rotações da motora pela número de rotações da movida, que é igual ao diâmetro da movida pelo diâmetro da motora, né? Então, eu tenho aqui a rotação da motora, 1730, da movida 810, me dá uma relação de 2,136. E aí, a diâmetro da movida é o que eu quero descobrir, e o diâmetro da motora já tem, que é 65, né? Que foi obtido agora há pouco. Fazendo essas contas, né? Fazendo a regrinha aqui, eu tenho 2,136 vezes 65, que é igual a 138,84 milímetros. Obviamente vou ter que arredondar esse valor, né? Porque é muito complicado fabricar uma polia com esse diâmetro. Então, obviamente, nós vamos arredondar para 140 milímetros, tá? Então, isso vai gerar uma redução um pouquinho maior, né? De 810, RPM vai ser um pouquinho menor, mas isso aqui, pessoal, é coisa que acontece em projeto, porque não dá para a gente trabalhar com os valores exatos, né, daquilo que a gente tenta. Eu até poderia, mas aí é aquele negócio. Poderia fazer um jump da movida de 138,84? Sim, poderia. Mas vale a pena? Compensa essa redução? Será que vai prejudicar o funcionamento do compressor? Não. Tá? Então a gente pode fazer essas aproximações, até mesmo para viabilizar a fabricação depois ou a compra de uma polia, né? Bom, a partir disso a gente define o comprimento da correia, né? Nós já temos dado o problema que a distância entre os centros é de 600 milímetros, e aí a gente aplica essa equação do comprimento da correia, né? Que é 2 vezes a distância dos centros mais 1,57, né? Multiplicado pela soma dos diâmetros mais a diferença dos diâmetros ao quadrado dividido por 4 vezes a distância entre os centros, né? Substituindo os valores, se chega então num comprimento de 1,524 metros ou 1.524 milímetros. Eu vou procurar agora na tabela 5, né, do catálogo da Gates, parte 1, página 5, tabela 5. Eu tenho ali o comprimento das correntes High Power 2. Eu tenho que usar o perfil A, né, conforme a gente definiu anteriormente. Então, pelo perfil A, olha, eu vou ver que o mais próximo que eu tenho é 1555, tá? Porque é mais próximo de 1524 milímetros, né? Que é esse daqui. Então, o que que acontece? Vai ser 60 aqui. Então, o meu perfil é A60, tá? Então, a correia de referência é A60. Bom, agora eu tenho que ver quantas correias eu vou precisar, né? Então, aí eu preciso ajustar também, antes, né, de ver quantas correias eu vou precisar, eu preciso ajustar a nova distância entre os eixos, entre os centros. Por quê? Porque o comprimento da correia, ela alterou. Era, anteriormente, né, ele era de 1.524 milímetros, foi para 1.555. Por que 1.555? Porque eu não tenho uma correia à venda disponível, né, de 1.524. Então eu tenho que me adaptar àquilo que tem disponível. E isso vai implicar uma mudança da distância entre os centros, tá? Como que calcula-se isso, né? Bom, a conta aqui, pessoal, é basicamente o seguinte, né? Eu tenho isso aqui que é o comprimento de ajuste, o LA, que vai ser jogado nessa equação para eu descobrir a distância entre os centros novos, tá? O LA é simples de calcular, é o que? É o comprimento da correia, né, que a gente escolheu, menos 1,57 mais a soma dos diâmetros, né? Isso vai dar um comprimento de ajuste de 1.233 milímetros, que vai ser substituído aqui.
O H é um fator de correção da distância entre os centros, tá? O Dzão é o diâmetro da polia maior, né? E o Dzinho é o diâmetro da polia menor. Então, o H eu tenho que descobrir, né? Tem que ver uma tabela. E essa tabela, ela tá na página 5, tá? Da parte 1 do catálogo da Gates, que é a tabela 6. E nessa tabela 6, pessoal, esse A que está embaixo aqui, ele é equivalente ao LA, que é o comprimento de ajuste, tá? Então, eu tenho que pegar a diferença dos diâmetros, dividir por esse comprimento de ajuste, ver o valor que dá e procurar qual que é o fator H, tá? Então, se eu substituir esses valores, né, 140, que é o diâmetro da maior, menos 65 da menor, dividido pelo comprimento de ajuste, eu vou ter um valor de 0,06, que vai estar exatamente aqui. Então, 0,06 vai implicar o quê? Em 0,03 o H, tá? Então, se eu substituir ali o C, eu vou ter o quê? Pego essa conta, né, de novo, 1233, que é o LA, menos 0,03, que é o H que eu descobri agora, diferença entre os diâmetros, dividido por 2, me dá 615 milímetros. Então, repare que a gente aumentou em 15 milímetros a distância entre os eixos, né? Em decorrência do quê? Do fato de a gente ter aumentado o comprimento da correia. Lembram? Olha, o comprimento da correia, voltando a alguns slides anteriores, né? O comprimento da correia era para ser 1524, mas não tinha disponível, a gente foi para 1555. Então, esse aumento, né? Esse aumento aí que dá em torno de 31 milímetros, né? 31 milímetros. Isso vai me gerar o que? Na verdade, 15 milímetros de distância entre os centros, tá? Que dá 615 milímetros. Ok, pessoal? Bom, feito isso aqui, agora a gente parte então para verificar, né, quantas correias eu preciso, né? Então eu tenho que ver a capacidade de transmissão de potência por correia em cavalo a vapor. Ou seja, quanto que a nossa correia, essa A60, né, ela consegue transmitir de potência. Como que eu faço esse cálculo? Eu pego ali no catálogo, né, a potência básica da correia mais a potência adicional, vezes um fator de correção de comprimento, vezes um fator de correção do arco de contato. No catálogo a gente vê HPB, HPA, né? Por que HP? Né? Porque tudo dá em HP, mas a gente está fazendo os cálculos em CV, né? Aqui. Não tem problema, depois a gente altera, né? E trabalha em CV sem problema nenhum. E o fator de correção, então aqui tem a tabela de 10 a 17, né? Para a gente definir a potência básica e a potência adicional, né? No catálogo. E o FCC, né? Desculpa, faltou um C ali, FCC, né? Que é o fator de correção de comprimento. A gente obtém também na tabela 7 e 8, né? Dependendo do tipo de correia. E o FG, que é o fator de correção do arco de contato, é a tabela 9, tá? O FG que ali na tabela está como G, tá bom? Mas vamos lá, primeiro, né? Vamos calcular a capacidade de transmissão da potência básica e a potência adicional. Se vocês pegarem a tabela 13, aquela primeira que a gente utilizou, né, para definir o diâmetro mínimo, na página 11, a gente vai usar exatamente isso. Agora a gente já sabe que é 65 e eu estou em torno de 1750 RPMs, né? Então é nessa linha. Então, da potência básica, eu vou ter esse valor de 0,73. Então, PB é 0,73 HP, que é equivalente a 0,74 CV. Repara, né? Por isso que a gente acaba nem alterando, tá? Convertendo de HP para CV, em alguns casos a gente faz meio que de cabeça, por quê? Porque a diferença é mínima, né? E como a gente trabalha muito com arredondamento na hora de definir a correia, então isso acaba influenciando pouco. E na questão da potência adicional, que é essa parte aqui, o que acontece, né? Eu tenho aqui de novo 1750, que é a minha rotação, né? De parâmetro, que é mais próximo que eu tenho daquilo que eu estou trabalhando. E aqui é a relação de velocidade ou de transmissão, né? O Izinho, quanto que ele vale. Então vamos lá, relembrando, o nosso I calculado anteriormente deu 2,136. E a gente vê aqui, olha, que não tem aqui, mas está aqui, ó, 1,49 em diante. Então 2,136 fica nessa última coluna, logo, né? O valor então é 0,33 aqui, tá? 0,33 HP, e quando eu converto esse valor que é menor que 0,73, né, ele acaba sendo igual a 0,33 cavalos a vapor. Então nós já descobrimos dois elementos ali daquela equação, precisamos descobrir os demais, né? Então a capacidade de transmissão da potência precisa também achar o fator de correção de comprimento, FCC. E aí o que acontece? Olhando para a tabela, o A60 está aqui, o fator de correção já está dado aqui, tá? Então é 0,97. Ok, essa aqui é uma tabela mais fácil de verificar, a tabela 8, da página 6, da parte 1 do catálogo Gates. Agora vamos partir então para a última parte, que é o fator do ângulo de contato, de correção do contato, né? Arco de contato. E aí eu tenho essa tabela número 9, que está na página 7 do catálogo da parte 1, tá? E aí eu tenho o quê? Que o CA aqui, o comprimento, né, ali, que a gente usa ali, é igual a esse DC aqui, tá? Então, só para a gente saber, tá? Que valores que nós vamos utilizar.
Então, o arco de contato da polia menor, né, vai estar aqui, o fator G, que é aquele fator de correção, né, o G, o HG vai ser esse elemento aqui, tá? O FCCA. Bom, vamos lá. Fazendo a conta aqui, né, a distância do centro ajustado, né? Então é 140 menos 65, Dzão menos Dzinho sobre CA, 615. Isso vai me dar 0,12. Reparem, né, que eu não tenho 0,12 aqui. Eu tenho 0,10, 0,20. Eu tenho que isso equivale a 174,169, né, em termos do arco de contato da polia menor. E o fator G, né, o fator de correção do arco de contato, é entre 0,99 e 0,97. Então, como eu não tenho 0,12, eu vou ter que fazer uma interpolação, né? O que é uma interpolação? Vamos lá. Interpolação é o seguinte, né? Eu preciso pegar onde que eu quero trabalhar, entre 0,10 e 0,20, porque é 0,12 que eu quero descobrir, né? E esses são os valores que eu tenho. A gente vai trabalhar com arco de contato da polia menor, e o raciocínio é o mesmo para vocês calcularem depois o fator G, tá? Então depois vocês podem fazer, vou dar um exemplo só de um, né? Que é desse daqui. Como que seria isso, né, pessoal? É como se fosse um gráfico, tá? O 0,10 está aqui, 0,10 é equivalente a 174, e o 0,2 está aqui, que é equivalente a 169. Então é como se fosse o quê? Um gráfico linear aqui, e tem um 0,12 que eu não sei o valor. Esse é o valor que eu quero descobrir, tá? Quando eu olho para esse gráfico, né, vocês reparam, né, que parece um triângulo, né? Ó, isso aqui é um triângulo. E esse triângulo tem esse aspecto aqui, olha. 0,1, né, 174, 0,2, 169, certo? E aqui 0,12, eu quero saber quanto que vale esse valor que eu vou chamar de x. E quando a gente vê isso, a gente vê que tem um triângulo menor aqui, tem um triângulo maior e um triângulo menor aqui, né? O que isso me fornece, pessoal? Me fornece a possibilidade de trabalhar, né, com o teorema de Tales, né? Trabalhando com dois triângulos. Então, esse comprimento maior, olha, é 174 menos 169, que vai dar 5. E aqui eu não sei, porque é x, mas é x menos 169, que é a parte de baixo. Como aqui é 0,02 e aqui é 0,1, isso aqui vai valer 0,8. 0,8, né? Então, pelo teorema de Tales, eu tenho dois triângulos. Um triângulo que aqui é 5, que é essa altura total, e 0,1, que é essa distância, né? De 0,2 menos 0,1. E aqui eu tenho um triângulo menor. Aqui vai ser 0,08, né? Porque é 0,1 menos 0,02. E essa altura que eu não sei é x menos 169. Então eu faço o quê, pessoal? A relação de semelhança de triângulo, teorema de Tales, que nada mais é, pessoal, do que trabalhar com trigonometria também, tá? Porque veja bem, olha, o que é 5 dividido por 0,1? 5 dividido por 0,1 é como se fosse a tangente desse ângulo, cateto oposto sobre adjacente. Esse ângulo é o mesmo que esse ângulo, certo? Porque eles são comuns. Então, a tangente desse ângulo é igual à tangente desse ângulo. Então, 5 dividido por 0,1 é igual a quem? X menos 169 dividido por 0,08. Tá? Então, esse é o princípio, né, da semelhança desses triângulos. Aí eu cruzo aqui os dados, né, passo esse aqui, o que está dividindo multiplicando aqui, o que está dividindo aqui multiplicando para cá. Então, eu tenho essa conta aqui. E fazendo essa conta, né, distribuindo aqui 0,1x menos 169 dividido por, multiplicado por 0,1 dá 16,9. E essa multiplicação me dá 0,4. Isolo, né, o x para um lado. Aí passo aqui 0,1 dividindo 17,3, que é o valor que foi somado aqui, me dá x igual a 173 graus. Então, para 0,12, o meu valor ali de angulação, que está entre 169 e 174, é na verdade 173, 173 graus. E quando eu faço para o fator G, eu vou descobrir, interpolando, que o valor vai ser de 0,986, tá? Não vou repetir esse cálculo, tá? Porque o raciocínio é o mesmo, né? Que a gente fez a interpolação aqui para o outro cálculo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, seguindo em frente, definimos isso, agora é só substituir os valores, né? Então, ao substituir os valores, eu tenho aqui 0,74 mais 0,33 vezes 0,97 vezes 0,986. O produto disso vai me dar a potência, né, de transmissão da correia, a capacidade de transmissão, né, de potência por correia de 0,93 cavalos. Né? Então, meu último passo agora é calcular o número de correias necessárias, porque a referência eu já tenho, que é a 60. Agora, qual é a quantidade que eu vou precisar? Qual que é a conta? O número de correias, pessoal, é a potência projetada, aquela que a gente calculou no início do problema, dividido pela capacidade de transmissão das correias, ou seja, eu preciso, o que eu projetei é que eu preciso de 1,5 cavalos de potência. Mas o que eu tenho, né, de capacidade de transmissão por correia é de 0,93. Então, quando eu divido esse valor por esse, isso quer dizer que eu preciso de 1,61 correia. Eu não tenho como comprar 0,61 correia, né? Então, obviamente, o que vai acontecer? Eu vou usar duas correias a 60. Então, com isso, eu fecho o item A do exemplo. Duas correias do tipo A60.
Agora vamos para a segunda parte, né, onde eu preciso calcular as forças motrizes, força resistiva e força resultante. Bom, o primeiro passo é calcular o torque na polia 1 para achar a força tangencial. As equações estão dadas ali no problema, não no problema, mas nos slides anteriores, né? Então, o torque, né, a força, o momento, né, lá da polia 1 é dado por quem? 30 vezes a potência dividido por π vezes a rotação do motor, né? Isso aí é aquelas equações iniciais que a gente já trabalhou, né, em elementos de máquina 1, em aulas anteriores, tá? Isso vai me dar 4,06 Nm. E aí, quando eu passo agora, né, para achar a força tangencial, que é duas vezes, né, o torque dividido pelo diâmetro, por que duas vezes o torque, né, o momento da polia? Porque aqui é diâmetro, né, na verdade era para ser raio. E diâmetro raio, na verdade é diâmetro dividido por 2. Então, o diâmetro dividido por 2 que dá o raio, o 2 passa aqui multiplicando para cima, tá? É só isso que está acontecendo. E cuidado, ó, reparem que aqui eu utilizei metro, tá? Por quê? Porque a unidade agora, ó, aqui também a potência, ó, é watt, não é nem kilowatt, é watt, 735,5, ok? Então, aí eu acho então que a força tangencial é igual a 125 newtons, tá? Aí eu preciso calcular agora os esforços F1 e F2. A FT tangencial já achei, mas F1 e F2 eu preciso de duas equações. Tá? A minha primeira equação é F1 menos F2 igual a FT. FD eu tenho que é 125. E a segunda é F1 dividido por F2, que é igual ao neperiano. Esse é um número chamado neperiano, tá? Que tem um valor, daqui a pouco vocês vão ver, né? Eu vou passar aqui para vocês. E o coeficiente de atrito vezes o ângulo em radiano, o ângulo de contato. O ângulo de contato é aquele que a gente calculou via interpolação, tá? Que eu dei como exemplo. Então, pelos dados do problema, né, a correia Gates High Power 2, coeficiente de atrito correia polia era de 0,25, coeficiente de atrito, então o I lá do atrito eu já tenho. E o ângulo que foi dado era 173 graus, né, por interpolação, isso é equivalente a 3,02 radianos. Então, quando eu substituo ali a conta, olha, o E, ele vale 2,718, tá? Esse é o neperiano, o número neperiano, ok? Então, isso é elevado a 0,25 vezes 3,02. É a relação de F1 sobre F2. E F1 menos F2 igual a 125. São as duas equações que eu tenho. Se eu pegar aqui e fazer essa conta, vai dar 2,13. E aí eu passo o F2 para cá, então fica F1 igual a 2,13 F2. Se eu pegar esse valor e jogar nessa equação, eu vou ter o quê, pessoal? 2,13 F2, substituindo F1 aqui, né? Menos F2 igual a 1,25, né? Fazendo as contas, isolando adequadamente, eu vou descobrir que F2 é igual a 110 newtons. E aí, se eu substituir nessa equação, eu sei que F1 é 235 newtons, ok? Então, F1 e F2 foram definidos, né? A força motriz e a força resistiva. Então, agora falta definir, aqui, né? Já definimos esses dois. Falta definir agora a força resultante, que é a equação dos cossenos, né? Da lei dos cossenos aqui, tá bom? Conforme foi dado em aula. Repara que eu tenho um alfa aqui, esse alfa é aquele ângulo, né, de contato que a gente achou lá, tá bom? Então, aí pode ser graus ou radianos, aí depende da calculadora que vocês vão usar, né? Se tiver em graus ou em radianos. Mas os valores a gente já tem, né? O F vale 235, né? O F2 110, 2 vezes 235 vezes 110, que é o F2, vezes cosseno de 173, tudo isso raiz quadrada. Isso me dá uma força resultante de 345 newtons, tá? Então, com isso eu fecho o problema. Descobri o F1 e F2 e também o F e defini que são duas correias do tipo A60 que devem ser utilizadas naquele projeto. Ok, pessoal? E aí fecha o exemplo. Para a prova, lista para vocês estudarem, tá? Para entregar no dia da prova junto com a outra lista que já foi passada. É o que vai ser a lista? Vai ser exatamente esses exercícios. Eu tenho, no caso, essa furadeira de bancada, né? Veja que eu tenho ali a potência do motor, que é de 0,5 volts, é assíncrono CA, então vocês vão ter que dar uma olhada lá no fator de serviço. Repara que o serviço é normal. Aí é furadeira de bancada, tá? Tem que ver ali no catálogo, né? Como que entra ali, em que parte. A potência é menor, né, do que o anterior, 0,5 cavalos ao vapor. A rotação é 1160, também menor. O eixo-ave da máquina, a ferramenta gira com rotação de 300 RPM, ok? Então aqui ele gira 300 RPM, aqui tem o motor. Então, obviamente, a polia daqui é maior do que essa, que tem uma redução de 1160 para 300. Tem o coeficiente de atrito, tem distância entre os eixos, tenho aqui High Power 2 sempre ser utilizado, ou seja, todos os dados eu já tenho, tá? E olha, eu já tenho aqui que a polia motora menor já possui diâmetro de 65 milímetros, então eu não preciso calcular nenhum diâmetro da polia, já está definido.
Agora eu preciso sim achar a referência das correias, né, necessárias para a transmissão, se é do tipo A, B, C, e ver os esforços atuantes e a quantidade dessas correias, tá? Então é um exercício muito parecido com o exemplo que a gente resolveu. Até um pouco mais fácil que não precisa calcular o diâmetro da polia motora. Exercício 2 é uma máquina policorte, né, que é representada por essa figura. Tem um motor assíncrono de indução trifásico com potência de 2 cavalos, já maior, né, de todos os exemplos que a gente deu até agora. E a rotação de 1720 RPM já não muda tanto em relação ao exemplo que foi dado, né. E já tem também as polias definidas, tá, a D1 e a D2, ok? A distância entre os centros é de 400 milímetros e o serviço é normal de 8 a 10 horas por dia. Utilizar correias Gates High Power 2. E aí eu tenho que especificar o número e o tipo de correias necessários para a transmissão, tá? A questão do coeficiente de atrito, vocês veem que não tem aqui, mas vocês têm que dar uma pesquisada ali no catálogo que vocês vão encontrar certamente os valores apropriados. E por fim, é um problema praticamente igual ao do exemplo, ok? Só muda alguns parâmetros, né? A potência aqui já é de 5 cavalos a vapor. E aí tem algumas alterações aí para vocês considerarem aí no problema, tá? Não muda muita coisa em relação ao exemplo. Então são 3 exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, né? Isso para estudar para a prova. Isso serve também como uma lista de exercícios para vocês, ok? Bons estudos, então, obrigado. E repetindo, né? As referências são Sachs-Melconian, Lemas de Marx, na 7ª edição, né? E catálogos da Gates e da Goodyear.